Ele é objeto de desejo de quase todas as pessoas no mundo. O dinheiro fascina, corrompe, salva, resolve, ajuda, entristece, compra, desmotiva, impulsiona, mas pouca gente sabe como de fato ele é fabricado. Que tal acompanharmos como as cédulas são confeccionadas aqui no Brasil? Não perca! Confira hoje no Diário do Curioso! Aqui no Brasil, a responsável pela confecção das moedas e cédulas é a Casa da Moeda do Brasil, que fica localizada no Rio de Janeiro. Ela foi criada em 8 de março de 1969 pelo rei de Portugal, Dom Pedro II, em Salvador, com o objetivo de atender a demanda de fabricação de moedas no Brasil. Mais de 300 anos depois, além de atender a demanda de dinheiro aqui do país, nossa Casa da Moeda também produz produtos de segurança, como passaportes com chips e selos fiscais. O Complexo Industrial do Rio de Janeiro é um dos maiores do gênero no mundo. No local funcionam as 3 fábricas da empresa, de cédulas, de moeda e gráfica, onde são desenvolvidos produtos com elevado padrão de qualidade exigido no mercado moderno. Tudo começa com o papel usado para imprimir o dinheiro. Cada remessa de papel que chega à Casa da Moeda é examinada criteriosamente para evitar que tenha alguma imperfeição. Por exemplo, é necessário conferir a acidez do papel. Caso não esteja no padrão correto, dará problema na secagem da tinta. Esse papel que está aqui como exemplo, Roberto, é papel usado para qualquer produção das cédulas ou existe uma encomenda, um papel específico para cada tipo de cédula? Um papel específico para cada tipo de cédula. Nesse caso aqui é os R$5 da primeira família. Essa acidez é resultado de uma combinação química secreta que garante um padrão de cores em cada uma das notas. Só nesse processo de checagem da acidez do papel são feitos mais de 30 testes químicos e físicos. Uma máquina chamada de dupla dobra trabalha dobrando e desdobrando amostras de papel, igual que você costuma fazer com ele no seu bolso. É preciso garantir que a cédula resista por mais tempo. Já as moedas são feitas basicamente de 2 materiais, aço inoxidável e aço de baixo carbono. As de 5 centavos e 25 centavos, que são um pouco mais avermelhadas, também recebem um banho de cobre. Já as de 50 centavos são prateadas por causa do aço inoxidável. Assim como as de R$1, que também possuem um anel dourado que é feito de aço revestido de bronze. Do molde ao cofre, o processo de fabricação de uma moeda é de 12 horas, apesar do coração do processo, a cunhagem, ocorrer num espaço de fração de 12 segundos. Aqui é feita a moeda de R$1 e olha só, ela sai da máquina, rapaz, sai direto aqui quente, viu? A temperatura é quente. E aqui, ó, acaba virando uma espécie de uma banheira, uma piscina cheia de moeda de R$1. Você já viu tanta moeda junto? A cunhagem é um processo em que a moeda recebe a estampa em ambas as faces do disco. Esta transferência é feita a frio e por meio de pressão em equipamentos chamados prensa. A capacidade é de 800 moedas comuns por minuto. É um processo um pouco menos criterioso do que o das cédulas. Para você ter uma ideia, no mundo inteiro existem apenas 4 empresas que fornecem a matéria-prima para fazer o papel virar dinheiro. Aqui no Brasil, há apenas uma fornecedora, a Papel Salto, em Salto, no interior de São Paulo. Cada folha é produzida apenas por encomenda, usando valores específicos do comprador. Depois ela recebe uma numeração e é contabilizada e vigiada. Isso prova que mesmo não tendo números, as folhas já são tratadas como dinheiro. Apesar de todo o segredo na formulação deste papel, é possível saber que ele é o resultado da combinação de 3 lâminas. A do meio é uma pasta de algodão, assim como a matéria-prima das camisetas. E a impressão das figuras, você deve estar se perguntando. Bem, a impressão do real é uma combinação de 17 tintas. São 17 cores sobrepostas, divididas em 3 grupos, cada grupo para um tipo de impressão diferente. As 10 primeiras tintas dão cor ao desenho do fundo, que foi projetado no computador. Outras 6 tintas são usadas para lugares nobres da cédula, aplicadas por meio de calcografia. E sabe aquele efeito que denuncia quando a nota é falsa? Ele é um segredo muito bem guardado. Só sabemos que são usadas tintas especiais para isso. Isso concede à nota uma espécie de textura. Todo o processo de criação de uma cédula tem por princípio evitar as falsificações e aumentar a vida útil de cada uma delas. E é justamente na qualidade das tintas que está o segredo. Um dos principais inimigos das notas é a luz.
ela consegue desfazer as cores com mais rapidez. É por isso, inclusive, que é proibido tirar fotos com flashes em museus. Isso acaba desgastando as cores das telas. Passando por todos os processos de criação, as notas são revisadas uma a uma, numa sessão de críticas e triagens, onde só mulheres trabalham. Segundo os responsáveis pelo processo de criação, os homens não têm paciência e acuidade para pegar pequenas falhas de impressão, apenas olhando as notas rapidamente. Nessa coluna aqui tem um defeito. Ela marcou e o defeito é esse aqui, ó. Pode ver que a cédula está um pouco borrada de marrom. Então essa coluna está perdida. Essa cédula vai ser destruída. As notas aceitas são cortadas, empilhadas e embaladas, já prontas para circular, mas só viram dinheiro mesmo depois que são respaldadas pelo Banco Central. Além de todo esse trabalho para fabricar as notas, um outro dado chama bastante atenção: o tempo de vida útil do nosso dinheiro. Segundo o Banco Central, as notas de 50 e 100 reais têm vida útil média de 37 meses, enquanto as de 2, 5, 10 e 20 reais apresentam durabilidade de 14 meses em média. 30% das notas de 2 e 5 reais estão tão danificadas que não podem estar em circulação. A orientação do Banco Central é que as pessoas em posse dessas notas depositem em algum banco para viabilizar o recolhimento e destruição delas. É bom lembrar que destruir ou danificar dinheiro, mesmo que seja com rabisco, é considerado crime. O dinheiro que nós usamos na realidade não é nosso, é considerado patrimônio da União. A pena para quem destrói, inutiliza ou deteriora uma nota é detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. E agora que você já sabe mais ou menos como a coisa funciona, já pode dar mais valor ao seu suado trabalho. Nos vemos em breve!